Traição, violência e falta de controle. Onde estamos errando? Pessoal, o debate aqui, ele precisa ir para prevenção, responsabilidade emocional e proteção às vítimas. Não para justificar a violência como reação à traição, tá? Eu não quero entrar muito no assunto do realmente do que aconteceu, porque é uma coisa triste, assim, que avassaladora, que muitos nunca tinham visto coisa igual, né? Mas o foco aqui vai ser responsabilidade individual, o controle emocional, a prevenção e a saúde mental, tá? Primeiro aqui a gente tem que falar que traição ela é uma quebra de uma confiança, né? É uma dor emocional, mas ela não é justificativa para violência. Isso aí primeira coisa que a gente tem que falar é isso. A nossa dor emocional, ela nunca será uma justificativa para a violência, né? Hoje em dia, a traição, ela, na verdade, ela não é vista como crime, né? Ela é vista, talvez, com uma falha moral. O governo, por exemplo, ele não ajuda, ele pune quem trai? Não. Então, isso aí leva o quê? Leva as pessoas tipo assim, se traiu, não vai ter uma punição ali. No, então, ela sabe que a pessoa fica mais tranquila, sabe que não vai dar nada, não vai acontecer nada pra ela, entendeu? Então, por isso que acho que hoje em dia, assim, né, as pessoas traem mais, né? Sente mais liberdade pra trair. E o Estado, ele parece que não intervém nisso daí. Não intervém, né? Ele não ajuda a população pra se defender, assim, pra ficar mais tranquila. Tipo assim, a Deus dará essa situação, né? Então ela deveria sim ter leis mais pra proteger nós mesmos aí, né? Tipo assim, o governo pode lá, tipo assim, colocar uma lei, a pessoa traiu, tanto se for homem contra mulher, agora você vai perder a guarda do filho, vai pagar uma indenização, ela também pode o quê? Pode perder parte do patrimônio após a separação, tendo provas, como igual esse caso aí, o cara teve as provas, né, da filmagem. Então poderia sim ser melhoradas essas leis aí, né? O governo ou a sociedade olhar mais para essas coisas aí. A gente vê as pessoas só metendo pau no, na mulher, metendo pau no homem, dessas coisas que aconteceu aí. Só que ninguém fala nem na resolução, só querem julgar, né? Só falar, culpa foi do homem, a culpa foi da mulher, que sobrou até para os dois filhos. Então, na verdade, ninguém pensa que como que pode ser resolvida essas questões aí para no futuro não acontecer mais coisas nessa na humanidade, né? Então a gente tem que pensar melhor aí, tá? Tem que abrir os olhos aí, porque na verdade ninguém sabe o que o outro tá pensando, né? O cara faz um vídeo lá todo feliz, aí de repente lá, em um dia só o cara dá uma loucura nele, porque não aguentou, entendeu? Não aguentou a traição e vai lá e faz uma tragédia, entendeu? Faz essa tragédia que houve aí. A gente percebeu que a emoção sem controle do ser humano, ela pode virar tragédia, né? O que é isso aí? Isso aí é ciúme, é orgulho ferido, é o ego, é impulsividade. Na carta, como ele escreveu lá, que ele vive intensamente, entendeu? Aí dá uma loucura, o cara faz isso. Ninguém pode ler, a verdade é que ninguém pode ler a mente de ninguém, entendeu? O que a gente pode fazer é criar leis para se defender, para evitar que certas coisas dessa forma aconteçam. Que não ocorra que a gente tem que ver o negócio da raiz. Não adianta pegar lá, querer só meter o pau no homem. Não adianta querer julgar. O negócio é ver qual que é o problema principal, o que está causando tudo isso aí, e ver o que a gente pode fazer para melhorar, entendeu? Tem também a gente pode explorar aqui a falta de maturidade emocional, né? Tem a cultura de posse também. E esse cara aí é o quê? Ele não conhecia a Red Pill, entendeu? Porque ele falou na carta que ele jamais achou que isso iria acontecer. Mas o cara já tem que conhecer como que é a natureza feminina. Sabe que isso um dia pode acontecer, entendeu? Aí o cara acha que... Aí quando acontece isso, o quê? O cara, tipo assim, o cara cai de uma vez só, entendeu? Sem defesa nenhuma. E acaba acontecendo isso. Então o quê? Falta mais um preparo mental da pessoa, né? Um conhecimento mais de como a natureza funciona, né? Fora que é uma pessoa sem controle emocional, né? Ele acha assim ele tem a ideia de que se a mulher não é minha, não é de ninguém, entendeu? Alguns, vários tipos de crime ocorrem, mas esse crime aí foi bárbaro que foi nunca vários tipos de violência ocorrem devido a traições, né? Não, esse caso foi um que foi nessa configuração, mas pode existir outras formas de violência, assim, que o homem, às vezes o homem mata a si mesmo. Tem um que mata a mulher, tem outro que mata o Ricardão que tava pegando a mulher, né? Tem outro, às vezes
dessa forma aqui que teve, que matou o filho. Então, são várias configurações, né? E para vocês verem que pessoas, o ser humano, na verdade, ele é imprevisível, né? Pessoas aparentemente normais, como uma pessoa dessa aí, que trabalhava no governo lá, uma pessoa importante socialmente, né? Pode entrar em colapso emocional, sim. Então a gente percebe que a saúde mental da população ela é negligenciada, né? A pessoa às vezes acumula frustrações. A pergunta que a gente tem que fazer também é o seguinte, que eu faço é, será que a gente ignora sinais de descontrole emocional? Às vezes a pessoa pode ser que ela dê alguns uns sinais ali, né, ao longo do tempo. E existe leis assim para ver esses sinais assim? Não, ninguém cuida disso, né? As pessoas querem só julgar, meter o pau uns nos outros, mas na verdade cuidar da saúde mental tanto das mulheres quanto dos homens, da humanidade, ninguém cuida, né? Ninguém se preocupa com isso. Crimes bárbaros, assim, coisas horripilantes, sempre aconteceu na humanidade. E então, toda vez que acontece, a gente fica assustado, né? Com a natureza, o que a natureza humana pode fazer, assim, né? De terrível, né? Então, acho que se a gente é inteligente, a gente tem que sim que pensar em formas de evitar essas coisas aí, né? Leis para evitar que ocorra mais traições, tanto da parte do homem quanto da mulher, né? Para que isso não ocorra mais e que para quê? Para com o intuito da saúde mental das pessoas ficarem ok, ficarem mais elevadas, ficarem não ser destruídas, para evitar que tragédias assim ocorram cada vez mais, né? E o que falta para o homem, na verdade, talvez é um apoio psicológico para eles, né? Esse é um ponto forte aqui que eu quero dizer. Os homens, na verdade, são ensinados a não demonstrar vulnerabilidade, né? Eles não procuram ajuda, eles reprimem emoções, né? Que a sociedade fala, não, tem que ser forte, sei o quê, né? A mulher não, a mulher quando ela chora, vai todo mundo abraçar. O homem não, o homem, acho que ele foi feito ali pra, né? Não pode chorar, né? Tem que mostrar que é o fodão, entendeu? Aí quando vem uma... Às vezes o cara fica lá se remoendo, aí quando vem uma frustração lá, o cara explode. Aí ocorre tragédia desse jeito, aí ninguém sabe por quê, aí fica a sociedade inteira de cabelo em pé. Mas aí por quê? Porque não soube cuidar desde a raiz do problema ali. Por que não cuidou da mente dele? Por que não fez uma droga de uma lei ali pra proteger a porra da boa família, da não traição? Aí ninguém faz. Só pensa na hora que, só depois que explode aí os caras ficam metendo pau. Meter o pau é fácil, né? Chegar na internet, meter o pau no homem, meter o pau na mulher é fácil. Agora pensar com inteligência pra resolver a situação, ninguém faz. O que eu mais vejo é no jornalismo aí, os caras metendo pau no cara lá, falando assim, ah, o cara é louco, o cara é isso, o cara é aquilo, isso aí tudo bem, é louco, o cara fez isso, é louco, não existe isso que ele fez. Só que por que os caras não, o jornalismo não fala? Não fala para organizar leis, para ideias, precisa de ideias para resolver a situação, a raiz da situação, isso aí ninguém fala. Eu faço a pergunta, o que a gente pode criar? Agora aqui é a resolução que a gente pode fazer, né? Tem várias coisas que poderia fazer. O Estado deveria criminalizar a traição? Poderia. O que não faz? Aí a gente pensa, isso aí poderia resolver algo? Às vezes a pessoa sabendo lá que a traição ela vai se ferrar com isso, ela pensaria 3 vezes antes, 10 vezes antes de trair, entendeu? Tanto o homem quanto a mulher. Aí muita gente fica falando, ah, se a mulher matasse todo filho que fosse traído, todos os filhos que se fossem traídos, quase não existiria homem. Isso aí é fácil, fazer piadinha, falar assim é fácil, né? O negócio agora na resolução a gente não, na resolução do problema ninguém fala. É porque assim, quando o problema ele é físico, aí as pessoas levam a sério, entendeu? Porque o físico, a pessoa é visível, né? A pessoa vê ali que bateu, machucou, o rosto tá machucado, né? Aí as pessoas levam a sério. Mas aí quando o problema é emocional, quando destrói o coração da pessoa, a pessoa fica triste, aí as pessoas não levam a sério isso, porque é invisível a coisa, né? Então aí não fica jurídico. Aí as pessoas todo mundo fala, ah, o cara deve estar bem ali, na verdade foi traído, é corno, né? Aí acha que o cara não, às vezes acha que o cara não vai fazer nada, mas o cara tá criando um demônio dentro do corpo, mas ninguém sabe. O cara invisível, de repente explode, entendeu? Então isso aí é uma coisa tensa mesmo que deveria ser pensado mais aí. E hoje em dia, ainda mais com casos assim sendo repetidos cada vez mais, né? Então acho que tá na hora da sociedade aí pensar mais aí, com carinho nessa situação aí para a psicologia aí, as leis também tem que bater firme nessa situação aí para mudar urgentemente, né? Porque o que previne essas tragédias aí não é o julgamento, não é meter o pau na internet e ficar
Isso aí todo mundo gosta de fazer. O que previne vai ser a gente quebrar os paradigmas e começar a criar leis para nos defender, para a gente se defender mesmo, né? Para a gente se cuidar um dos mais dos outros, para a gente se respeitar cada vez mais, para evitar que a mente do ser humano seja destruída cada vez mais e invisivelmente e de repente apareça explodindo com coisas dessa forma aí. Um grande abraço e vamos pensar com carinho nessa situação aí. Vamos para frente.